E aí, jovens católicos, hoje é dia de polemizar. Você já parou para pensar em como há pessoas despreparadas conduzindo os grupos da nossa igreja? Antes que você diga que eu tô julgando, me deixa pelo menos explicar o que é esse despreparo. Eu não tô falando que pessoas incultas não podem conduzir, até porque Jesus disse que os humildes serão exaltados. O que eu quero falar é do despreparo espiritual e da falta de formação. Você vai se perguntar, é possível ser inculto e bem formado? Sim, é. Hoje em dia não há desculpa para a falta de formação. Há diversos canais no YouTube, podcasts, PDFs disponíveis na internet para que se possa ter conhecimento sobre a fé da Santa Igreja Católica. O que mais se vê hoje em dia são jovens que não conseguem defender a igreja porque preferem acreditar no seu achismo, e muito disso acontece pela falta de formação dos seus líderes. Como que a gente pode formar católicos se a nossa fé não está formada? Quer um exemplo? As catequeses. É louvável ensinar para crianças como funciona a Bíblia. E é claro que é necessário fazer dinâmicas diferenciadas, mas não podemos nos limitar a isso. Pouquíssimos catequistas, tanto de primeira comunhão como de crisma, falam sobre o catecismo da Igreja Católica ou sobre a tradição. Apenas falam e fazem coisas bonitinhas que não edificam. Ou pior, pessoas que têm ótimas intenções, mas não têm formação, querem falar o que pode e o que não pode, mas de um modo grosso, de um modo raso e muitas vezes seletivo. Isso é um perigo. Pense só, a juventude está cada vez mais conectada, mais próxima da informação, e ao invés de catequizar com bases sólidas, se tenta catequizar embasado no achismo ou em apenas versículos bíblicos. Em 5 minutos seu catequizando estará contra você, e com certeza você pode estar perdendo uma alma para Deus por conta da sua falta de formação. Não pense que estou te desencorajando de evangelizar. Não, não é isso. O que eu peço encarecidamente aos catequistas e líderes de grupo é que estudem. Não tentem catequizar pessoas para o grupo, mas sim para a igreja. Não tente mostrar para os jovens uma igreja que não existe, ou que existe apenas no seu imaginário, ou pior, no seu ego. Cuidado ao tentar usar frases de efeito. Cuidado ao compartilhar notícias do Papa. Existem temas polêmicos onde é necessário ter cuidado ao se falar. Por exemplo, a questão da homossexualidade. Existe uma linha muito tênue nesse assunto. Vou exemplificar. O Papa fala, se um gay procura a Deus, quem sou eu para julgar? Dependendo da forma que você, como líder, aborda essa frase, pode dar margem para que as pessoas pensem que não precisa mais da renúncia ou que a igreja está abrindo as portas para uniões homoafetivas. Não. O que o Papa está dizendo é que se a pessoa é homossexual e quer buscar a Deus, nós não podemos impedir, mas devemos acolher e dar os caminhos para a conversão dessa pessoa. Mas note, o caminho não é relativizar, mas auxiliar com a catequese. Agora existe o contrário. Há pessoas que pegam o livro de Levítico para tratar os homossexuais como lixo ou como pessoas já condenadas, e por conta dessa falta de formação e de discernimento, e acabam afastando uma pessoa que em determinado momento demonstrou abertura para Cristo. Veja o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito disso nos parágrafos 2357 e 2358. Abre aspas. Os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham um ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementaridade afetiva e sexual verdadeira, e em caso algum podem ser aprovados. Esse parágrafo fala sobre a condenação desse ato. Mas olhem o parágrafo seguinte. Abre aspas. Um número não negligenciável de pessoas apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Estes devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á contra eles todo sinal de discriminação injusta. Você percebe como a igreja é mãe? Ela mostra o erro, mas abre suas portas para que seus filhos tentem encontrar a Cristo. E pode ter certeza, quando uma pessoa encontra Cristo de forma verdadeira, ela estará disposta a renunciar a tudo, inclusive a ela mesma, para poder alcançar o céu. Esse é apenas um dos exemplos, meus irmãos. Se eu fosse falar de outros como contra-testemunha, abusos litúrgicos, relativismo, entre tantos outros temas, faria um podcast de no mínimo 5 horas. Mas vamos refletir. Você conseguiu entender o que eu quis falar com pessoas despreparadas? Precisamos formar bons católicos. Precisamos evangelizar com verdade, sim, mas jamais sem caridade. Exortar é necessário e imprescindível, mas sempre com base no que a igreja ensina, e não no que você acha, não na sua visão de mundo, ou pior, evangelizar com base nos seus conceitos e preconceitos. Somente a verdade pode nos libertar, e só encontraremos a verdade se a procurarmos dia após dia, pois por osmose não iremos encontrar nada,
E se tentarmos evangelizar segundo o nosso achismo, formaremos católicos de BGE, ou pior, ateus todinhos que odeiam a igreja sem nem entender o motivo. Por hoje é só, pessoal. A gente pede para vocês acompanhar os nossos podcasts aqui no Spotify ou no Google Podcasts. E acompanhem também as atualizações no nosso Instagram, @UJC_oficial. Para o podcast Um Jovem Católico, Alan Carreon.